Sim. Professor Lucena, queria tocar num outro ponto, um assunto. Hoje surgiu uma informação de que os países já teriam acordado os principais pontos de um documento que será redigido até o fim do encontro no Rio de Janeiro, mas tem um item que divide os países dos BRICS, que justamente a ação dos Estados Unidos e também de Israel contra o Irã. O Irã teria pedido aos países para que redigissem e criticassem os Estados Unidos e também Israel. Só que aí há uma divergência. Qual que pode ser o papel dos BRICS nessas questões das guerras também, nesse momento em que a Rússia e a Ucrânia, a temperatura sobe um pouco mais na guerra no leste europeu, professor? Tiago, a situação é muito complexa quando a gente fala de guerras dentro do BRICS. Primeiro, porque você tem, de uma maneira muito clara, o Irã dentro de um conflito que não se encerrou. Mesmo que a gente admita que haja algum tipo de cessar-fogo, continuam as animosidades. E, por outro lado, você tem a Rússia, que não só continua no conflito da Ucrânia, que não vai se acabar, e a Rússia ameaça todo o tempo Moldávia, Transnistria e até mesmo a Polônia. Então, o BRICS, não há um consenso desses países, principalmente por partes de Brasil e Índia, em falar algo que possa criar animosidades com os Estados Unidos. E aí eu também falo, Tiago, sobre essa questão da questão dos recursos, do dinheiro, de fazer transferências internacionais sem o uso do dólar. O próprio presidente Donald Trump já disse que esse tipo de pensamento por parte dos BRICS pode ser alvo de sanções internacionais por parte dos Estados Unidos, e isso seria uma ameaça aos americanos. Então eu acho que há aí nesse documento que poderá ser redigido algo que seria muito ruim para os americanos e europeus. Eu não acredito que o Irã vai conseguir um documento que critique abertamente os Estados Unidos. Acho que isso não é total de interesse nem de China, nem de Brasil, muito menos da Índia. Agora, é muito complexo a situação dos BRICS hoje, porque tanto a Índia quanto o Brasil contornam as sanções internacionais e fazem negócios com a Rússia. Isso prejudica os europeus. E lembrando também, Tiago, que a gente está tendo com a presidência do Brasil durante o Mercosul, uma tentativa forte e correta do presidente Lula de fazer com que os europeus fechem e ratifiquem um acordo Mercosul-União Europeia. Então, a gente não pode ter uma visão dupla. Se, por um lado, queremos fazer o acordo com os europeus por parte do Mercosul, não podemos estar nos BRICS e apoiar medidas que sejam contra os europeus. Isso nos coloca em uma posição dúbia e que pode atrapalhar radicalmente os interesses do Brasil. Professor Paulo Velasco, esse ponto que o professor Lucena traz é interessante, né? Como é que fica o posicionamento do Brasil em relação a isso e também essa divergência interna nesse grupo dos BRICS sobre as críticas a Israel e aos Estados Unidos pelos ataques ao Irã, professor? Para o Brasil estar no BRICS hoje, né, é algo mais difícil ou sensível do que era quando o movimento foi criado ainda ali nos anos 2000. Naquele momento o Brasil conseguia, né, fazer parte ao mesmo tempo do BRICS, né, e manter relações muito positivas, né, com a Europa, com os Estados Unidos. Hoje é mais difícil, justamente porque temos um mundo muito mais fraturado, marcado por antagonismos, divisões, conflitos, né, guerras de toda sorte, né, e a possibilidade, né, justamente, né, de o Brasil acabar, né, sendo incluído, né, pelos países europeus e pelos Estados Unidos, né, nessa percepção, né, de que se trata de um grupo, né, hostil aos princípios, né, aos valores ocidentais, né, é algo que nos preocupa muito, né? Então, por isso, né, o Brasil fazer parte do BRICS hoje é algo que causa algum constrangimento, não há dúvida, né? Com relação especificamente à guerra na Rússia, né, nós sabemos que o Brasil, né, condenou a ação russa e apoiou resoluções na ONU, né, que condenavam a invasão da Ucrânia, mas se absteve, por exemplo, na hora de apoiar sanções contra a Rússia, né, se absteve na hora de apoiar o envio de armas contra a Ucrânia, né, convergindo muito com os outros países BRICS, né, que seguiram posições semelhantes, né, até porque a Rússia é um parceiro do BRICS, é um dos fundadores do BRICS, assim como o Brasil. Então não há muita margem de manobra dentro do BRICS, né, para condenar a Rússia, por óbvio, né? Pelo contrário, o comércio do Brasil com a Rússia cresceu muito nos últimos anos, a partir da guerra, bateu o seu recorde no ano passado. Com relação ao Irã, a mesma coisa, né? Não há muita chance de coesão e de consenso nesse tema, né? Porque há dentro ali, né, do grupo países
que tem uma postura mais favorável a Teherã, né, o caso da Rússia, né, o caso da própria China, né, mas há outros países que têm uma posição, né, também mais complicada, porque mantém laços muito fortes com o Ocidente, né, e com os interesses econômicos, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa. É o caso dos Emirados Árabes Unidos, né, que tem uma percepção, né, importante de que não podem colar no Irã, até porque a relação dos Emirados Árabes com o Irã não é uma relação tão tranquila ou tão fácil. Mesma coisa a gente pode falar, Thiago, do Brasil. O Brasil, embora tenha entendido que a ação de Israel e a ação norte-americana vai contra o direito internacional, né, e de fato vai, né, porque, né, o Irã não tinha atacado ninguém para ser atacado em seu território, não houve autorização de uso da força pelo Conselho de Segurança, as leis internacionais proíbem, né, ataques contra centrais nucleares. Então, claro que há abusos, mas isso não significa que o Brasil, né, numa reunião do BRICS de cúpula como essa no Rio de Janeiro, né, vai apoiar num documento final, né, declarações muito contundentes contra os Estados Unidos, né, contra o Ocidente, porque não nos interessa, reitero, né, que o BRICS seja visto, ou continue sendo visto, né, como um agrupamento anti-ocidental. Bom, daqui a pouquinho eu vou querer ouvir os nossos especialistas sobre essa discussão da taxação dos super ricos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre isso. Tem a discussão interna aqui no Brasil, mas também essa discussão internacional. Vou chamar a Priscila Silveira para fazer a próxima pergunta. Se quiser dirigir a pergunta para os dois professores, Priscila, fique à vontade. Sim, Thiago, pode ser para o Igor e também para o Paulo. Perfeito. O bloco do BRICS, eles vão ali discutir alternativas ao dólar em transações comerciais. Essas perspectivas de adoção aí de uma moeda comum ou de sistemas de pagamento próprios, como isso poderia afetar a economia global? Professor Igor. Olha, essa talvez seja uma das perguntas que a gente escuta muito e muito pertinente, mas ela é, ao meu ponto de vista, como economista, totalmente fora de cogitação. Por um motivo muito simples. A gente não usa o dólar hoje porque os Estados Unidos são a grande potência internacional. Nós usamos o dólar porque nós temos a credibilidade de que não haverá um default. Os Estados Unidos, eles nunca deixaram de pagar suas dívidas. Existe uma credibilidade internacional do dólar e que todos os agentes fazem a conversibilidade. Ou seja, qualquer banco central em qualquer um dos países que hoje são membros da Organização das Nações Unidas convertem o dólar em suas moedas locais. Isso não é uma realidade em nenhuma das moedas do BRICS. Muito menos pode sê-las num futuro próximo. Então, se a gente disser que existe a possibilidade de criar uma nova moeda para fazer isso, a gente estaria dizendo que as reservas internacionais desses países começariam a aceitar moedas que não são conversíveis internacionalmente. Isso geraria um grande problema na macroeconomia interna dos países e até mesmo no colchão de reservas internacionais. Essa visão que o presidente Lula coloca com muito afinco, ela parece ser muito mais uma visão política contra a hegemonia do dólar, que infelizmente continuará a existir, mas ela não existe meramente por uma questão lógica. Ela existe porque agentes públicos e privados em todo o planeta garantem e têm a confiança do dólar. E a confiança não é algo que você tem de um dia para a noite. Isso é construído ao longo de séculos. E o dólar conseguiu isso, como no passado a libra esterlina tinha. Então, para mim, é uma visão muito clara que a possibilidade de uma moeda internacional nova conversível baseada nas moedas dos BRICS é totalmente fora de cogitação. Até mesmo o yuan, que a economia chinesa é muito forte, não tem essa característica porque existe um forte controle de capitais na China. Professor Velasco, então eu refaço a pergunta da Priscila justamente sobre essa questão de uma moeda alternativa ao dólar. A gente vê, por exemplo, no bloco europeu, na União Europeia, as dificuldades que foram encontradas para se implementar recentemente o Brexit, que quis sair, e o Reino Unido, né, a Inglaterra especificamente, nunca usou a moeda que é o euro e sempre preferiu usar a libra, né? Não é um caminho fácil, né? De fato, pensar em uma moeda comum do BRICS, né, é algo bastante complexo, né? E certamente não seria no curto e médio prazo, né? Os blocos, né, e os arranjos monetários, né, eles têm que ser construídos ao longo de muito tempo, né? Porque não é algo trivial você ter que harmonizar a política monetária e, eventualmente, algum tipo de harmonia também, né, em política fiscal, né? Então, realmente, embora se use muito essa retórica de uma moeda para o BRICS, né, isso, claro, é como um projeto político, mas mais de médio e longo prazo. O que poderia ser feito, né, num prazo mais célere, né, num prazo menor, seria justamente o uso de sistema de pagamentos em moeda local, que não é algo incomum mundo afora.
Como o Igor bem colocou, o dólar continua sendo a moeda hegemônica no mundo e continuará sendo por muito tempo, mas temos visto, movimentos em várias regiões do mundo, para estabelecer sistemas de pagamentos em moeda local. Vale dizer que entre Brasil e Argentina, isso pouca gente sabe, já existe isso desde 2008, embora não seja muito usado, mas existe, então se pode fazer comércio entre Brasil e Argentina, e também isso foi estendido depois a Paraguai e Uruguai, usando as moedas locais. Então a ideia seria mais ou menos essa, em um contexto internacional, em que o dólar causa alguma preocupação. A Rússia, claro, teve uma parcela de suas reservas, Thiago, confiscada, depois que invadiu a Ucrânia em 2022. Dinheiro das reservas internacionais da Rússia, que estava depositado em bancos europeus e norte-americanos, esse dinheiro foi retido. Então passou a haver uma preocupação política com o dólar e com o uso político do dólar. Hoje, cerca de 70% dos países têm suas reservas denominadas em dólar. É muito menos do que era há 30 anos, no início da década de 90. Então, tem diminuído o número de países que tem 100% das reservas denominadas em dólar. Eles preferem denominar as moedas, muitas vezes em outros ativos, ou pelo menos dividir as reservas em outros ativos. É um pouco isso que o BRICS está pensando, para reduzir a dependência do dólar, em um contexto marcado pelos tarifaços do Trump, que isso pode impactar no médio prazo no valor da moeda americana, com relação aos títulos americanos, o Igor tocou nesse ponto também muito importante, os C-bonds, os títulos da vida americana, são sempre muito confiáveis, porque não há muito risco de um calote, mas os Estados Unidos está sendo obrigado a aumentar o percentual pago pelos títulos, exatamente porque há uma perda crescente na confiança da economia americana por conta de tantas medidas controversas levadas a cabo pelo Trump. Então, quando um país tem que aumentar a remuneração pelo seu título da dívida, é porque diminui a confiança dos investidores. Então, são vários fatores que demonstram que há uma transição sistêmica também no plano monetário, que não vai ser para amanhã, não vai ser para daqui a 5 anos, mas o dólar vem perdendo vigor, e aí parece que os países BRICS entendem ser razoável aplicar algum sistema de pagamentos e de compensação entre eles, que facilite o comércio. Esse é o ponto principal, intensificaria o comércio, facilite investimentos, dependendo menos do dólar, que é uma moeda, claro, que eles não controlam. E a última pergunta para os dois, começando pelo professor Igor, apelando para o seu lado economista, não é, professor? Em relação à taxação dos super ricos. Essa é uma discussão que nós temos aqui no Brasil, em meio a esse debate do IOF, o governo muitas vezes falando para que os ricos devem ser taxados, para se isentar o imposto de renda, para equilibrar as finanças do governo, as contas públicas, mas eu pergunto, no âmbito mundial, você falar de uma taxação de super ricos, quem que cobra? Quem que aplica? Que moeda é que esses super ricos devem pagar? Ou quais seriam os beneficiados? É uma discussão muito ampla, mas que dificilmente vai sair do papel qualquer dia, professor. O senhor concorda? Tiago, ela é muito ampla, dificilmente acho que no Brasil sai do papel, e a gente tem 2 motivos e um terceiro empírico. A gente pode falar basicamente que a taxação dos super ricos, que seriam por pessoas que têm patrimônios acima de 100 milhões ou 1 bilhão de reais, que em tese isso seria algum tipo de justiça social. Isso não tem uma visão muito clara de ocorrer. Primeiro motivo é que no Brasil, as pessoas que em tese têm esse patrimônio já são extremamente tributadas nas suas pessoas jurídicas. Lembrando que a carga tributária das empresas do Brasil já passa de 35%. Ou seja, os negócios eles são tributados, então eles ainda seriam novamente tributados. A gente estaria falando de uma dupla tributação. E mesmo que esse não fosse o caso, quando a gente olha a história do que isso já aconteceu no planeta, por exemplo, na França, o que aconteceu foram que várias dos multimilionários, das pessoas que tinham recursos grandes, saíram da França e foram para outros países. Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, levaram suas riquezas, levaram seus negócios e conseguiram abrir oportunidades de negócios para os países vizinhos. Isso ocorreria muito provavelmente aqui no Brasil. Países como Paraguai e Uruguai, que têm hoje uma legislação muito melhor do ponto de vista de impostos de renda e de simplificação, receberiam os milionários, os multimilionários brasileiros de braços abertos. E o Brasil sairia perdendo com perca de cérebros, perca de pessoas que são grandes investidores e, obviamente, empregos seriam feitos nesses países. Então, na prática, essa taxação dos super ricos não deu certo e, no final, os países que até hoje implementaram tiveram uma arrecadação muito menor do que imaginaram. E as pessoas que foram embora não voltaram. Professor Paulo Velasco, para a gente fechar com o senhor também, já agradecendo mais uma vez pela participação, qual é essa discussão? Esse é um debate mais político do que econômico realmente, para tentar mostrar que o Brasil está preocupado com isso, o governo Lula está preocupado com isso, e as chances disso sair do papel, professor?
É isso, Thiago, é uma questão política, né? O Brasil levou esse tema como um tema importante para a nossa presidência do G20 no ano passado, né? Temos que lembrar, né, que enquanto o Brasil presidiu o grupo das 20 economias mais ricas do planeta, né, mais União Europeia, mais União Africana, no ano passado, essa foi uma bola levantada, né? E o argumento era muito, né, porque essa taxação de super ricos, ela representaria, né, uma arrecadação para fundos de combate à fome e à pobreza no mundo. Né, lembrando, né, que o grande legado que o Brasil deixou na presidência do G20 foi aquela aliança global contra a fome e a pobreza, né? Então é preciso haver recursos, dinheiro, né, para se efetivar, né, uma cruzada nesse sentido mundo afora. Esse dinheiro poderia vir a partir, né, de uma taxação mais ampla das grandes fortunas. Não é algo fácil de implementar, né? Projetos políticos dessa ordem enfrentam resistências muito amplas, né? Podem ter efeitos, como o Igor colocou, perversos, né? Evidentemente, né, as grandes fortunas sempre encontram maneiras, né, de driblar a tributação elevada, vão para outros países, né, enfim, né, buscam paraísos fiscais. Então, claro que pode haver consequências negativas, mas a mobilização e a implementação prática disso é muito complicado. Quando o tema foi levantado no ano passado, no G20, prontamente várias vozes do mundo afora se colocaram contra. Dentro dos Estados Unidos, o próprio Trump, à época, já tinha se manifestado contra, antes mesmo, de assumir a Casa Branca. Então, é um quadro muito difícil, não é algo trivial vermos sendo implementado em qualquer país, embora alguns adotem essa postura, muito menos no mundo afora. Mas não deixa de causar surpresa, claro, que nós temos uma tributação no Brasil, que ela é muito injusta com aqueles que ganham menos, não faz muito sentido, que aqueles que são proprietários de embarcações ou de aeronaves não paguem imposto sobre esses bens, mas pagam sobre automóveis. Então, há muitas injustiças, uma tributação de caráter regressivo, como a gente sabe no Brasil, é fonte de problemas sociais amplos. Mas, especificamente, com relação a esse projeto, esse objetivo, Thiago, não é algo nada fácil de ser implementado. Perfeito. Professor Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza com os nossos ouvintes e espectadores. Até a próxima. Até a próxima, Thiago. Um prazer sempre falar com vocês. Obrigado. Professor Lucena, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e volto sempre aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E bom, lembrar que a partir de amanhã a gente vai acompanhar, claro, a reunião dos BRICS. Hoje já tivemos alguns encontros e também o encontro que vai até a próxima segunda-feira.